Tricolor corre o risco de uma eventual semifinal ter de jogar fora do Morumbi. Para completar, a Globo escolhendo o Palmeiras em detrimento do São Paulo e do Flamengo. Marcos Leonardo está à venda no Al Hilal. Será que caberia no seu time do coração? E o negócio da China feito pelo São Paulo. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre as tratativas com a W Torre pela reforma do Morumbi. Vinha dizendo há tempos para vocês que essa possibilidade estava descartada. Pois bem, o presidente Júlio Casares pela primeira vez admitiu que a negociação com a W Torre virou uma página virada. Em entrevista à arquibancada tricolor, o presidente disse, abre aspas, claro que pensamos em modernizar o estádio, mas o São Paulo não pode se comprometer com qualquer tipo de dívida. Em segundo lugar, o São Paulo precisaria jogar em outro espaço. E isso é muito complicado. Hoje, Allianz Parque e Pacaembu têm gramas sintéticas e não jogaremos nesse tipo de gramado. Para completar, tem a questão da bilheteria e dos camarotes. Quem sabe, após as obras externas, o Júlio está se referindo a uma série de modificações no entorno, com relação aos piscinões e tal, obras da prefeitura e do governo que não incluem o São Paulo. Ele completa, quem sabe após essas obras, a gente faça um Morumbi raiz, com obras por setores, sem a cobertura do estádio, para continuar modernizando o Morumbi. Mas é uma obra muito difícil, é o presidente do São Paulo colocando um ponto final, na expectativa e no acordo em relação a W Torre, a conta não fechou. A verdade é que São Paulo e W Torre não conseguiram chegar a um denominador comum. A W Torre precisaria buscar no mercado cerca de R$1,5 bilhão para fazer toda a reforma, que rebaixaria o gramado, criaria um anel inferior, cobriria o estádio. Só que para garantir esse R$1,5 bilhão, a W Torre exigia uma série de compensações, como por exemplo a mudança do gramado para sintético, o São Paulo não quer, como por exemplo a entrega das chaves do estádio para a empresa, e a W Torre realizaria uma série de shows com o São Paulo correndo o risco de perder jogos importantes dentro de casa. Diante da falta de acordo e da enorme importância do Morumbi hoje, o Tricolor faturou no ano passado mais de R$120 milhões com coisas relacionadas ao estádio. O Tricolor agradeceu a W Torre e colocou um ponto final nessa história. Se rolar obra, vai rolar obra de uma maneira muito menor, mais específica, primeiro atrás de um dos gols, depois atrás de outro gol, depois na parte das numeradas, enfim, para que o estádio do São Paulo continue sendo modernizado. E você, o que pensa sobre esse tema? Bora falar agora sobre um negócio da China. São Paulo tem errado bastante, especialmente na hora de vender seus jogadores, mas quando acerta a gente precisa reconhecer, caso de Marcos Antônio. Meio-campista que pertence ao Lazio, havia sido emprestado na temporada passada para o São Paulo. O Tricolor renovou o contrato de empréstimo por mais um ano com a obrigação de compra a partir de junho de 2026. Na oportunidade, cheguei a contar para vocês que conversei com um dirigente do São Paulo e ele tinha certeza de que os R$25 milhões que o São Paulo será obrigado a investir já garantiriam o lucro, porque, segundo o São Paulo, Marcos Antônio, com a primeira parte dessa temporada de 2025, já havia se valorizado e valeria pelo menos R$50 milhões. Pois bem, o Marcos Antônio deve fazer parte da lista final de convocados da seleção brasileira. A ideia do Carlo Ancelotti é chamar bastante jogador do Brasil para fazer uma série de experiências nas partidas contra Chile e Bolívia. Nas duas últimas rodadas das eliminatórias, o Brasil já está classificado e Marcos Antônio tem tudo para ser chamado. E há uma convicção dentro do Tricolor que com essa confirmação da convocação, esses R$50 milhões estipulados como um valor do Marcos Antônio certamente serão bastante superiores. É importante lembrar que o São Paulo tem a garantia de que vai comprar o Marcos Antônio, não há como a Lazio recorrer dessa situação. Atleta que tem 25 anos de idade, na temporada atual soma 29 jogos e 4 assistências, titular absoluto e peça ainda mais importante desde a troca no comando, a saída de Zubeldia e a chegada de Hernan Crespo. Só para completar, vale a lembrança de que o Marcos Antônio foi formado na base do Atlético Paranaense, viveu seus melhores momentos com a camisa do Shakhtar, também esteve na Lazio e antes de chegar ao São Paulo estava emprestado ao PAOK da Grécia. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, centroavante brasileiro em alta na Arábia Saudita, mas à venda. O Al Hilal, com aquela ideia de reestruturação e contratação de jogadores de muito nome, pretende utilizar as vagas de jogadores estrangeiros para contratar verdadeiras estrelas e pode acabar sobrando para o centroavante ex-Santos. Marcos Leonardo fez uma primeira boa temporada na Arábia Saudita. Por lá foram
43 jogos, 29 gols e 3 assistências. Ele foi um bom substituto para o Mitrovic, que conviveu com uma série de lesões ao longo da temporada. Mas, como a ideia é ter jogadores famosos e jogadores estrelados, pode acabar sobrando para o Marcos Leonardo, até porque o limite de estrangeiros no campeonato nacional é de 8. Dessa maneira, a tendência é que o Marcos Leonardo fique disponível apenas para competições continentais. Ele, por exemplo, poderia jogar as Champions Asiática, mas para o Marcos Leonardo não é interessante. Você perde espaço, você perde valor, você joga menos. E diante desse cenário, o Al Hilal está disposto a ouvir propostas pelo atacante. No primeiro momento, assim que li a notícia, já imaginei o Marcos Leonardo reforçando o Flamengo, jogador com características parecidas a que o Felipe Luiz pede, de um centroavante móvel, que combate bastante, rouba a bola, mas vale a lembrança de que o Al Hilal havia comprado o Marcos Leonardo do Benfica por 40 milhões de euros. Número praticamente inviável para um clube brasileiro. O Benfica é quem fez bom negócio, porque o tirou do Santos por 22 milhões de euros e o vendeu pouco tempo depois para o Al Hilal por 40 milhões de euros. Pergunta que eu deixo para você: Marcos Leonardo caberia no seu time do coração? Já registra a sua opinião no espaço para comentários. Combinado? Quero falar agora sobre a Globo, que preferiu o Palmeiras ao Flamengo e ao São Paulo na transmissão das partidas de quartas de final da Libertadores da América. Só para vocês entenderem, os confrontos das quartas de final já estão definidos, com datas, horários e locais. E a Globo, por ter investido mais nos direitos de transmissão da Libertadores da América, tinha o direito à primeira escolha, ou seja, a Globo decidiria que jogo transmitir das quartas de final. E a opção da emissora foi de passar tanto o jogo da ida quanto da volta de Palmeiras e River Plate. Dessa maneira, a partida do Flamengo com o Estudiantes vai ficar para a ESPN. A ESPN foi responsável pela segunda escolha, e São Paulo versus LDU, a terceira escolha, ficou com Paramount Plus. Para você entender direitinho datas, horários e emissoras. Bora para o serviço. River Plate e Palmeiras vão se enfrentar nas quartas-feiras de 17 e 24 de setembro, 21h30, jogos transmitidos pela Globo e também pela ESPN, embora com exclusividade em TV aberta na TV Globo. LDU e São Paulo vão se enfrentar nas quintas-feiras de 18 e 25 de setembro, jogos marcados para as 19 horas e com exclusividade do Paramount Plus. São Paulo, que também já havia tido seus jogos contra o Atlético Nacional exibidos pela Paramount Plus. Flamengo e Estudiantes ficam restritos à ESPN e à Disney Plus, que é o serviço de streaming da ESPN, jogos nas quintas-feiras de 18 e 25 de setembro às 21h30. Se você fosse o executivo da Globo e pudesse escolher um jogo para transmitir, qual das opções você teria? River Plate Palmeiras, São Paulo e LDU ou o Flamengo e Estudiantes? Use o espaço para comentário e explique por que da sua escolha. Combinado? Hora de falar sobre o São Paulo para acabar com uma nova polêmica. Muito torcedor tricolor se perguntando se é real a possibilidade de o São Paulo não ter o Morumbi para jogar uma eventual partida de semifinal de Libertadores da América. Antes de pensar na semifinal, São Paulo precisa eliminar a LDU, mas criou-se uma baita preocupação com a possibilidade de o tricolor, numa semifinal, não poder fazer seu jogo em casa de volta por conta de um show do Imagine Dragons. Essa banda vai se apresentar por 2 dias no Morumbi, nos dias 31 de outubro, uma sexta-feira, e no dia 1º de novembro, um sábado. Acontece que se o São Paulo eliminar a LDU e tiver como adversário nas semifinais o River Plate, o São Paulo faz o jogo da volta em casa. E essa partida poderia acontecer no dia 28, terça-feira, no dia 29, quarta-feira, ou no dia 30, quinta-feira, um dia antes do primeiro show do Imagine Dragons. Se eventualmente o São Paulo passa pela LDU e enfrenta o Palmeiras, não haveria problema, porque o São Paulo faria o primeiro jogo em casa contra o Palmeiras e decidiria no Allianz Parque. No caso do River Plate, o São Paulo abre a disputa contra o River Plate na Argentina e manda a partida de volta em casa. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo e o cara que cuida de toda a agenda de shows do estádio. Ele me disse o seguinte, abre aspas: o jogo será no Morumbi, independentemente do adversário, a não ser que a Conmebol troque as datas já planejadas, fecha aspas. Essa possibilidade de troca de datas está completamente descartada, então o São Paulo está assegurando que vai mandar seu jogo, independentemente do confronto contra o River ou contra o Palmeiras, numa eventual semifinal em seu estádio. São Paulo que, antes de fazer essa garantia pública, conversou com a Live Nation, que é a organizadora dos shows no estádio.
a Live Nation se comprometeu a combinar com o pessoal do Imagine Dragons, em caso de jogo do São Paulo contra o River Plate na quinta-feira, que o palco seria montado de forma mais acelerada e haveria a possibilidade de inutilização de uma parte de trás dos gols do Morumbi para a torcida, mas ainda assim o São Paulo poderia jogar em casa com uma capacidade para mais ou menos 45 mil torcedores. Só para completar sobre o tricolor, contar que Gonzalo Tapia foi convocado para a seleção chilena, que enfrenta Brasil e Uruguai nas duas próximas datas FIFA, nas duas próximas rodadas das eliminatórias na data FIFA, enquanto Mailton teve seu nome registrado no BID, o Boletim Informativo Diário. O lateral direito está à disposição do técnico Hernan Crespo para fazer sua estreia. Foi muito bem nos testes físicos, elogiado pelo pessoal do São Paulo, contrato de 2 temporadas, o tricolor o contratou do Metalist em troca de um perdão de uma dívida que o clube ucraniano tinha com o São Paulo por conta da compra de Paulinho Boia, 800 mil euros era o valor da dívida.